Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 25 de abril. Hoje a Igreja celebra justamente o evangelista São Marcos, que foi discípulo do apóstolo Paulo de Tarso e posteriormente do apóstolo Pedro. É tradicionalmente considerado como o autor do primeiro evangelho, ou seja, ele foi o primeiro a escrever o evangelho de Jesus Cristo. Ele nasceu no ano 12 da era cristã, em Cirene, na Líbia, e faleceu no dia 25 de março do ano 68, em Alexandria, no Egito. E nós vamos meditar justamente no último trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os versículos de 15 a 20. Foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os seus discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Pois bem, irmãos e irmãs, estamos diante das narrativas das aparições de Jesus ressuscitado, que, segundo os exegetas, as Escrituras provavelmente foram no final do primeiro século, ou seja, os Evangelhos, a qual achou por bem reforçar neste Evangelho a dimensão do Cristo glorioso. Os apóstolos estavam angustiados por não poder realizar o seu sonho de levar o Evangelho a todos os povos, conforme Jesus os havia mandado. Enviado pelo poder que Jesus recebeu do Pai, os apóstolos deveriam partir dispostos a anunciar a boa nova da salvação a quantos encontrassem, assim como hoje também nós, os discípulos, muitas vezes vacilamos. Eles tiveram medo de anunciar e pregar o Evangelho com viva voz, e então ressurge Jesus ressuscitado e os confirma na fé, dando-lhes a certeza de sua presença entre eles. Para que eles não ficassem duvidando, dá-lhes sinais visíveis e concretos, enviando o Espírito Santo como forma de vincular toda a humanidade com o Pai, por meio de Jesus, que desta vez
comunhão de amor, surge uma nova humanidade. Esta humanidade é fundada na filiação divina e na fraternidade. Bastaria ensinar os batizados a observar tudo quanto Jesus lhes havia ensinado. Nada mais do que amar a Deus e ao próximo, como fora explicitado no Sermão da Montanha. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura, ou seja, tornai-vos a esperança dos homens e mulheres. Jesus continua dizendo aos apóstolos: descobrireis a extensão de vossa incredulidade quando verdes o mundo crer em vossas palavras, vós que sequer confiaste no testemunho de que viram com os vossos olhos. Por sua vez, os apóstolos têm como tarefa levar os novos discípulos a pautar suas vidas pelos ensinamentos do Mestre. Bastaria ensinar os batizados a observar tudo quanto Jesus lhes havia ensinado. Nada mais e nada menos do que Deus e ao próximo, como já afirmamos. Explicitado no Sermão da Montanha, Jesus confirma e envia os apóstolos. Ele está enviando hoje todos nós, os cristãos batizados, como testemunhas de sua paixão, morte e ressurreição. Aceitemos estes mistérios e não deixemos que nossa lentidão de encontrar obstáculo para os nossos irmãos e irmãs, e não tenhamos medo. Ele está conosco. Nada acontecerá conosco durante a nossa missão. Como cristãos batizados e batizadas, saibamos que a fé é para o batismo, como a alma é para o corpo. Assim, aquele que nasce da água e vive da fé, o justo, como diz São Paulo, viverá pela fé. Portanto, aceitamos o convite sem medo. Coloquemos a serviço do Senhor, servindo os nossos irmãos e irmãs, e sejamos testemunhas do Senhor ressuscitado. Pois bem, irmãos e irmãs, nessa segunda semana depois da Páscoa, nós vamos vendo como os evangelhos vão nos orientando nessa direção do Cristo agora ressuscitado, que aparece para os seus discípulos e reforçam a sua fé. E vamos pedir que também nos conceda essa fé e prossigamos orando, pedindo a Deus pelos nossos irmãos atingidos pela guerra, os que nos pedem orações, os enfermos e os profissionais da saúde, e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.